horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa.
Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. O senhor Genésio Gonçalves Lemes é de Colorado do Oeste, estado de Rondônia, de onde enviou seu depoimento de fé prestado em fevereiro de 2024. Naquela ocasião, ele se encontrava a 4 metros de altura, trabalhando com estrutura metálicas. O dia estava chuvoso e, ocupado como estava com as soldagens, não percebeu que as luvas de couro utilizadas naquele trabalho ficaram molhadas. Em dado momento, ele recebeu forte descarga do eletrodo que manuseava, ficou preso ao metal e começou a perder os sentidos. Nisso, ele levou o pensamento aos poderosos nomes da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e foi atendido em seu clamor, visto que um companheiro de trabalho que passava pelo local providencialmente viu o que se passava com ele e acorreu para desligar o equipamento de solda. Ao se desprender do metal, ele caiu daquela altura sem sentidos, porém, graças ao amparo divino, logo recobrou a consciência e constatou, agradecido a esses benditos santos, que nada mais havia sofrido, nem mesmo escoriações. Reconhecido por esse livramento e por muitas outras bênçãos recebidas para si, para o lar e a família, o senhor Genésio direcionou ações de graças ao Santo Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa e a Deus Pai Celestial. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Tigrinhos, Santa Catarina, aos domingos às 10 horas da manhã. Avenida Felipe Bakzinski, número 727, Sala 1, Centro, em frente ao posto de combustível do centro da cidade. Joinville, Santa Catarina, com reuniões aos domingos ao meio-dia. Rua Guaíra, número 418, bairro Iririú. Guarapuava, Paraná, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas e quinzenalmente às terças-feiras às 19 horas e 30 minutos. Rua José Zagonel Passos, número 438, Vila Bela. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Constante vigiar, passando
Estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Nilson Bittencourt Cairoli. Prezados e amados ouvintes do programa Hora Milagrosa, agradecemos muito a sua audição e desejamos que a bênção do nosso Deus, nosso Altíssimo Pai Celestial, também de Jesus, nosso Senhor e Salvador, da Santa Vó Rosa, o Consolador que Ele formou no nosso meio para que nos revelasse a verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Também desejo que a bênção de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, que está no céu e luta por nós. Nesta oportunidade eu quero falar a todos os amados ouvintes e irmãos apostólicos a respeito de um assunto que é muito importante para a vida de todos nós, para que cada pessoa que pratique na sua vida estes ensinos possam ser muito felizes, possam ser bem-sucedidos em tudo que fizerem nesta terra. É a respeito da santificação. Na palavra da nossa doutrina, está dito que a santificação é um processo de purificação da alma do homem nascido do Espírito Divino e de seu preparo moral e espiritual, até que se torne nova inteiramente a semelhança e a imagem de Deus, conforme fora criado. É preciso que os amados ouvintes entendam que quando Deus cria uma alma para colocar naquele corpinho que foi gerado no ventre materno, Ele cria a sua imagem, a sua semelhança. Mas no transcorrer da vida, por circunstâncias imensas, diferentes, que não dá para citar todas de uma vez, a pessoa vai perdendo aquela identificação, aquela semelhança com Deus, porque ela vai aprendendo a amar mais as coisas terrenas, passageiras, do que a Deus. E não consegue, então, manter-se como era preciso, como Deus o criou. Mas o nosso Deus, que é bondoso, juntamente com o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, com a Santa Vó Rosa, o Consolador que Ele formou para provar que era possível uma pessoa ser santa aqui na Terra, mesmo vivendo em tempos insólitos para a vida humana.
por causa da corrupção, do pecado que domina as criaturas. Era possível que uma pessoa fosse santa. E a Santa Vó Rosa soube guardar estes ensinos e soube praticar a vontade de Jesus, por isso ela chegou a ser o outro Consolador. E quando ela foi para o céu para cumprir o seu ministério só em espírito, ela preparou alguém para ficar à frente desta igreja, que foi o nosso santo e querido irmão Aldo, que durante 44 anos nos preparou, nos ensinou, nos fez compreender o ministério extraordinário de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que também sempre tomou parte desta luta. Ele nos fez compreender o amor e o trabalho dos santos apóstolos, dos santos profetas, nos ensinou coisas maravilhosas. E ele deixou, num dos boletins da igreja, uma palavra muito santa que nos ensina o valor da santificação, dizendo assim: entendam, amados irmãos, que para serem bem-sucedidos a cada dia no seu viver, precisam guardar em seus corações a doutrina e a disciplina que Jesus e a Santa Vó Rosa nos deram com tanto amor e interesse pela salvação da nossa alma. E a Santa Vó Rosa, o Consolador, é preciso amá-la, como amar a Jesus, a Maria Santíssima, em primeiro lugar na sua vida. Mas também é preciso respeitar todas as pessoas indistintamente e aos seus irmãos e irmãs na fé, com um amor verdadeiro de Filho de Deus, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Então, para ter a santidade é preciso praticar a doutrina. Mas ele também entendia e entende, e por isso também deixou escrito neste mesmo boletim, que não é fácil a pessoa buscar a santificação para se tornar a semelhança e imagem de Deus. E ele disse, portanto, a santidade é uma luta. Uma luta por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem que lutar contra os seus próprios desejos, contra as suas próprias vontades, porque ela nem sempre a vontade da pessoa é certa, é correta. Dependendo daquilo que ela aprendeu na vida, na sociedade, a vontade dela não é boa, não é agradável a Deus. Então ela tem que lutar para transformar o seu espírito, para que o seu espírito esqueça daquilo que é errado. E quando ela consegue vencer isso, ela aumenta o seu grau de santidade. Por isso que o nosso irmão Aldo, neste boletim, diz também que isto é uma conquista, que buscar a santidade é uma conquista diária. Quer dizer, eu luto diariamente para melhorar. E à medida que vai havendo a melhora, vai recebendo mais paz, mais saúde, mais felicidade, é mais abençoado e por isso é uma conquista diária. Mas como tem que ser essa conquista? Com uma vontade firme de buscar aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque, irmãos e ouvintes deste programa, nós enxergamos apenas com os olhos materiais. Mas Deus enxerga muito mais longe e Ele sabe e conhece o perigo que qualquer um de nós vai enfrentar mais para frente. Então, nós temos que conquistar a santidade para podermos ser cautelosos naquilo que fazemos. Por isso é que, além de ter a vontade firme, nós precisamos renunciar muitas coisas e obedecer a Deus e a sua vontade, ter uma vida de oração e comunhão com Ele. Quer dizer, procurar sempre se ajoelhar, orar, pedir a sabedoria do céu, pedir a Deus que lhe ajude, que lhe dê força, que lhe ajude a distinguir o que é bom e o que é mal. E a oração é uma arma que nos livra do perigo e do mal. E nós precisamos estar, então, em comunhão com Ele. Mas também não só com Ele,
com os nossos irmãos, com o seu próximo. Numa equipe de trabalho, a pessoa que inveja a outra, porque a outra enxerga mais as coisas, o perigo, e toma cuidado, e tem boas ideias. E então ela não pode viver bem com uma pessoa assim no trabalho. É o seu próximo. Se ele merece ser feliz, se ele merece melhorar no trabalho material, nós temos que nos alegrar com isso e não ter inveja. Eu estou citando um exemplo muito simples, por isso que o irmão Aldo diz que nós temos que viver bem com os nossos irmãos e com o nosso próximo em qualquer lugar, para que nós a cada dia busquemos santidade. Jesus, por acaso, quando andou por este mundo, ele fez distinção de pessoas? Ele não procurou ajudar a todos. Tanto é que só por uma pessoa tocar na gola da sua túnica, ele disse: quem me tocou? Mas, Senhor, tanta gente está aqui em sua volta, porque eu vi que de mim saiu virtude. E ele se alegrou da fé daquela senhora que não conhecia, porque ela tinha uma hemorragia durante muitos anos. E ela pensou: eu não preciso falar com ele. Tão somente eu tocar nele, eu vou ficar boa. Ela confiou e os apóstolos não impediram. Então vejam que é preciso que a pessoa se dê bem com o seu próximo na sociedade. É lógico que se eu vejo que o meu próximo vai fazer alguma coisa errada, eu não vou maltratá-lo, não vou brigar com ele. Eu vou dizer: não, disso eu não participo, eu não gosto, eu não quero. Para que a pessoa busque santidade. É por isso que o nosso querido irmão Aldo falou neste mesmo boletim, porque sem santidade ninguém verá a Deus, não poderá ter a sua proteção e a graça dos céus e dos seus santos poderosos, não poderá ter verdadeira paz em seu coração. Porque quando a pessoa tem fé e pratica a doutrina e busca a santidade, a paz no seu interior aumenta. Por isso que Jesus é o primeiro consolador e ele criou um outro para estar conosco sempre. E além de tudo, ele nos deu um pastor para que o nosso rebanho ficasse todo junto, coeso, santificado, preparado para ir para o céu, que é o nosso santo irmão Aldo. Então aí a paz que nós sentimos no interior, mesmo nos momentos de luta, é muito boa. Portanto, a santidade é a prática do bem. Mas para ganhar a santidade também é preciso ser humilde. Humilde para quê? Para reconhecer quando fez algum erro, uma fraqueza, para reconhecer quando entristeceu o seu próximo, quando usou, às vezes até dentro de casa, entre pais e filhos, marido e mulher, um fala a palavra grosseira para o outro. Então tem que ser humilde para reconhecer e pedir desculpa. Por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos naquela época, o irmão Aldo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis a paz em vosso coração. Está aí. Buscar a santificação não é fácil. Requer luta, requer renúncia, obediência a Deus e à sua vontade, uma vida de oração e comunhão com Ele, com os seus irmãos, com o seu próximo, a humildade, mas também as vantagens são muito grandes. Quantas pessoas são livres de perigos iminentes? Quantas pessoas recebem milagres extraordinários para a sua saúde, para a sua vida? Porque o poder de Deus traz a paz, traz o amor, traz a virtude. Prezados e queridos irmãos e ouvintes deste programa, busquem a santificação, que é uma arma, é como um escudo que vai lhe defender das forças do mal, porque o mal luta para tirar a fé, para tirar o amor a Deus, para destruir uma alma que Deus criou.
Mas se nós amamos verdadeiramente a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao nosso irmão Aldo, este santo glorioso dos céus, a Maria Santíssima, nós vamos lutar. E a cada dia que luta e conquista uma vitória, o escudo vai aumentando e vai se tornando cada vez mais forte. E o mal não terá força alguma para prejudicar as pessoas que assim agem. Atendam estes conselhos que o nosso querido e santo irmão Aldo deixou, exatamente para que nós pudéssemos usar e nos relembrar dos seus ensinamentos. E quando ele foi para o céu, nós ficamos com toda a doutrina, com tudo para podermos relembrar e buscarmos força para vencer todo o poder do mal. E como verdadeiros e legítimos filhos de Deus, possamos merecer toda a graça dos céus. Creiam nisso e façam estas coisas para poderem vencer. E agora eu vou orar pelos amados ouvintes. Ó santo e querido irmão Aldo, nós te agradecemos muito pelos ensinos preciosos que o Senhor nos deixou, pela paz e pelo amor que o Senhor tem por todos, para ajudar a cada um a ter santidade, a ser feliz. E é por isso que neste momento eu peço ao Senhor, à Santa Vó Rosa, que ajude estes ouvintes guardarem no profundo do seu coração aquilo que aprenderam, para que tenham força para lutar, para que se lembrem sempre da vontade do nosso Pai, ensinos que Jesus revelou à Senhora e o nosso irmão Aldo nos deixou tão bem explicado. Eu peço, pois, que a Senhora, Santa Vó, abençoe a todos e aqueles que estão enfermos, doentes e que precisam da tua graça para ter alívio, para poder ter sabedoria para resolver os seus problemas, para que nesses lares haja verdadeira paz. Dá a esses teus filhos a sabedoria e o alívio para que possam ser vencedores. E unge esta água e este óleo que eles colocaram junto deste aparelho de rádio, para que quando uma luta surgir e eles não tiverem como ouvirem o programa, que usem estes elementos ungidos para poder alcançar o alívio e a vitória, que eu tenho certeza que a Senhora, com Jesus, com Maria Santíssima e o irmão Aldo, nosso santo primaz, desejam a felicidade e o bem para todos esses seus filhos. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.